Oi, pessoal, dando continuidade à leitura de cordéis que eu estou fazendo durante esse período, eu vou ler para vocês um cordel que eu produzi em 2016 para a disciplina Teatro e Cultura Brasileira, ministrada pelo professor André Carrico. E foi uma disciplina de muita empatia, porque falava teatro e a relação do teatro com os movimentos populares, as manifestações culturais, principalmente aquelas de imersão no universo nordestino. Então, foi um grande momento, uma experiência muito boa. Então, produzi esse cordel para a disciplina, né? E terminamos com uma grande palhaçaria com os alunos da disciplina. E eu vou ler para vocês a origem de alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia: pizza, Kombi, pegar a estrada, restaurante self-service. Então, e sobre o cordel, então o mamulengo. Então foi um deleite, foi um passeio na nossa cultura, e eu vou dividir com vocês um pouco o que eu aprendi, né, nessa disciplina que veio a enriquecer e, sobretudo, assim, ter mais orgulho, né, da minha origem e da riqueza da cultura da minha região Nordeste. Então, com vocês, o cordel, teatro e cultura brasileira em cordel. Como sempre, é um trabalho acadêmico com folha de rosto, né? E aqui tem uma pequena apresentação. Nessa disciplina tivemos ilustres compartilhando seus conhecimentos com a gente, como a professora Teodora com as danças, a Baeté com seus versos, né? Raul do Mamulengo. Então, vimos os nossos mestres, né, compartilhando seus conhecimentos e suas vivências, né, conosco. A vocês, muito obrigada. E a pequena apresentação do cordel. O cordel, respeitável público, com vocês, Teatro e Cultura Brasileira em Cordel, foi produzido para a disciplina Teatro e Cultura Brasileira, ministrada em 2016.2 pelo professor Dr. André Carrico, do curso de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os versos buscam narrar a trajetória da referida disciplina, que teve como objeto de estudo o teatro e suas relações com os movimentos populares, as manifestações culturais populares do Brasil, em especial algumas de grande incursão no universo nordestino, como danças dramáticas, a literatura de cordel e o mamulengo, e ainda a história do circo no Brasil e dos palhaços, que contribuíram para a sedimentação e o reconhecimento dessa atividade. O cordel busca ainda contribuir como um registro da disciplina Teatro e Cultura Brasileira e o reconhecimento do afeto e da forma cuidadosa que o professor Dr. André Carrico trata a cultura do Nordeste. Então, com vocês, respeitável público, com vocês, Teatro e Cultura Brasileira em Cordel. Do teatro e cultura brasileira, o cordel vai um pouco contar das influências culturais e étnicas, danças dramáticas e arte popular, festa religiosa e também a profana, do mamulengo, essa arte bacana, e do palhaço, para os versos coroar. A cultura que tanto se define, a erudita ou a que vem massificar, vamos falar de uma plural e heterogênea, que a memória cuida em resguardar. É espontânea, dinâmica e ativa. Na vivência de um povo ela habita, estamos falando da cultura popular. Neste Brasil de muitas cores e jeitos que o mundo todo veio influenciar, Europa, Ásia, África, Américas, e o índio, o primeiro aqui a morar, nomes, comidas, danças e costumes, que nesses versos traremos a lume, coisas nossas que vieram de outro lugar. Andar em fila ou carro de boi, comer sashimi ou feijoada, tocar uma gaita ou violão, fazer tricô
ou uma saia rendada, comer uma pizza ou bife à milanesa, tomar chimarrão ou uma cerveja, jogar futebol e depois uma cochilada. As danças. E no restaurante comercial, se um espetinho e no chopp exagerar, é bom lembrar, se dirigir não beba e sua Kombi trate de estacionar para evitar uma encrenca. Se não há blitz, que arrebenta e a habilitação, a valsa vai dançar. As danças dramáticas brasileiras, por Mário de Andrade catalogadas, a maioria tem origem religiosa, com cortejo e peças encenadas, pastorio, caboclinho, quilombo, maracatu, boicalemba e congo, folguedos de riquezas infindadas. Coordenadas por um mestre que da cantoria é puxador, com um apito ele rege a despedida e o louvor. Se profanas ou religiosas, às vezes até maldosas, crítica social fazem sem temor. O folclore tem sua etimologia, do inglês, é bom lembrar, folk e lore, quer dizer saber de um povo. Da cultura é riqueza singular, lendas, contos, festas e ritos, gírias, apelidos, receitas e mitos. Câmara Cascudo fez tudo registrar. Da sociedade é a base, assim é a religião, oficial ou popular, a fé é sua combustão. Da rezadeira ou do padre, o que importa é o milagre, vindo do terço ou de um galho de peão. Natal, Iemanjá ou Reisado, festa junina ou Cosme e Damião. As religiosas têm datas fixas, o dia nunca muda não. Mas a lavagem do Bonfim na Bahia é festa religiosa que o dia varia e pode até virar feriadão. E as brochurinhas em versos, por Câmara Cascudo relatadas, penduradas em cordão, na feira eram encontradas, para um povo conta histórias que constituem suas memórias e pelejas bem arretadas. E para o povo nordestino, o cordel foi livramento de um analfabetismo que causava dor e sofrimento, e o verso contado em repetição do causo fazia a memorização, e assim vinha o letramento. Leandro Gomes de Barros, que por todos é declarado o pai do cordel no Brasil, e a todos tem inspirado peleja, romance e ironia, escrevia tudo com maestria, foi pioneiro do cordel publicado. Na feira ou numa varanda de casa, os folhetos eram sempre lidos, muitas pessoas aglomeradas, assim eram difundidos, e a presença da oralidade, vindo numa cumplicidade, os versos eram absorvidos. Prostitutas querendo entrar no céu, pelejas do diabo e filosofia, romances, educação, cangaço, convites, sentenças, até biografia. O cordel é um grande instrumento para mostrar qualquer conhecimento na feira, em casa ou na academia. De um teatro de boneco, do mamulengo, vamos falar. Do público, o espetáculo depende para a inspiração poder brotar. Mas mamulangueiro é cabra esperto. A linguagem usada é tiro certo para com a plateia se comunicar. É um teatro com vários nomes e onde chega vai se impondo. Casimiro do Coco no Ceará, na terra de Poti, João Redondo, da comédia dell'arte teve influência, mas do Brasil é de nascença e de sua cultura virou patrimônio. A barraca é uma empresa, cada um tem sua função. O mestre dono do boneco é também seu artesão. Tem ainda o contramestre que dialoga com o mestre, os ajudantes ou folgazão. Não esquecendo de Mateus, no João Redondo,
a Reliquim improvisa, é gaiato e esperto e avisa a barraca de coisa ruim. Do espetáculo faz a amarração. O dinheiro arrecada com precisão, não descansa nem um pouquinho. A dramaturgia desse teatro envolve muita situação, de armadilha de empregado querendo se vingar do patrão, e o enredo com improviso da plateia já vem o aviso que o sucesso é a interação. As esquetes ou passagens desse teatro singular é contada por fantoches que atrás da barraca devem ficar, coberta com chita colorida, para deixar a mão bem escondida do mestre que está a manipular. Cabo 70, capitão e coronel são bonecos poderosos. A beata, o padre e o pajé são tipos religiosos. A morte e a alma são mitos. Padre Cícero e Lampião são míticos. E Valdique e Raul, mestres famosos. E ciganos, fugindo da Europa, no século XVII no Brasil aportavam, faziam shows em barracas e praças, liam a mão e cavalo domavam, e companhias circenses europeias do ciclo econômico esperando a epopeia, na terrinha carioca circulavam. E nessa lona tem um morador, que o sorriso é sua missão. O errado é o seu certo, para mostrar sua função. Mas na rua também trabalha. Sua roupa era feita de palha, palhaço é sua profissão. Há vários tipos de palhaço, cada um tem seu modo certo. Branco, o vilão e dominador, o musical, o acrobata e do gesto. Tony, que entra na toca do picadeiro, improvisa sua cena bem ligeiro, e Augusto, o explorado que fica esperto. Benjamin, o primeiro palhaço negro, carequinha com a música encantava. A Relia perguntava como vai. Piolim, o palhaço construtor reinava. Pimentinha e Bozo, donos da televisão. Torresmo e Fusarca, dupla divisão. Mexerica e Caramelo, que o imitava. E o maior fenômeno de público do cinema e da televisão foi um quarteto de muitas vertentes, cada um vindo de uma região. Trapalhônica era sua poética, que o Brasil adotava como estética. Estamos falando dos Trapalhões. Didi, o Augusto nordestino, em Oscarito se inspirou. Dedé, o branco carioca, no picadeiro, criança estreou. Munsum, por Grande Otelo batizado, músico, por uma caravana revelado, e Zacarias, o mineiro doblador. O Piscite ou da poltrona eram bordões que Didi na telinha sempre usava, criando uma relação com o público, a audiência de todos cativava. Uma dramaturgia estruturada se via, a presença de claquete também havia, e a família no domingo os aguardava. Ainda que de memórias alguns versos venham a falar, não se trata de passado ou algo que não vai mudar, pois cultura é tradição, mas também é reinvenção como forma de preservar. Teatro e cultura brasileira, que num cortejo se transformou, danças dramáticas com Teodora, o cordel que a Baeté vicejou, Raul do Mamulengo, foi um presente e o recado que um povo consciente mantém sua cultura por onde for. Esse foi o cordel sobre teatro e cultura brasileira e suas relações, do palhaço, né, da literatura de cordel, das danças dramáticas, dessa tessitura que nos faz e que constrói a nossa identidade. Viva a cultura brasileira!